Fala comigo, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro. Estamos aqui para o segundo vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo. Se Deus quiser, um pré-vitória do Cruzeiro. Galera, temos muitas notícias quentíssimas, mas antes de começarmos este vídeo, peço a todos vocês que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Por quê? Porque ajuda demais no crescimento. O nosso crescimento só depende de quem? Só depende da nação celeste. Então estamos em excelentes mãos. Conto com o apoio de cada um de vocês aí de casa. Tamo junto demais e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Durante esta tarde, recebemos uma notícia espetacular. Renato, uma notícia boa? Não, boa é pouco, maravilhosa é pouco, espetacular a notícia. Isso porque a dívida que podia causar o rebaixamento do Cruzeiro à terceira divisão do Campeonato Brasileiro foi paga. E quem informou isso para nós foi o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, onde ele fala que a dívida foi paga nesta sexta-feira. Então, Série C é o caramba, entendeu? Como já tínhamos adiantado, o Cruzeiro iria pagar. O Cruzeiro tinha a venda dos imóveis para que isso acontecesse e se não conseguisse vender a tempo, nós teríamos o Pedrinho Lourenço que não iria deixar essa catástrofe acontecer com o Cruzeiro. Renato, de onde é que o Cruzeiro tirou esta dívida, de onde é que o Cruzeiro tirou esse dinheiro? Segundo o jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro conseguiu a venda da Campestre 2 por cerca de 13 milhões de reais. A Campestre 2, que era um lote que só trazia prejuízo para o Cruzeiro e nenhum tipo de arrecadação acontecia. O Cruzeiro que já vem tentando vender a Campestre 2 há muito tempo e a nossa preocupação era será que o Cruzeiro iria conseguir vender a tempo antes da ordem de pagamento chegar? Então, conseguimos, a resposta está aí. E além disso, foram 13 milhões de reais. O jornalista Samuel Venâncio informou para nós de que a dívida do Denilson foi paga. Foi 8 milhões de reais em cima da dívida do Denilson. Tenho que admitir para vocês, que achava que era 5 milhões. Mas parece que com juros subiu para 8 milhões. Também foi paga a dívida com o jogador Soares, que era de 2 milhões de reais. E o resto foi quitado de parcelas do acordo feito com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que era mais 3 milhões de reais que o Cruzeiro já estava devendo, em parcelas em atraso. Lembrando a vocês, o Cruzeiro conseguiu um acordo na temporada passada de 45%. Um desconto que nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. O Cruzeiro foi a primeira equipe a conseguir um desconto tão grande assim. E foram feitas diversas parcelas. Porém, o Cruzeiro estava em atraso. E o que aconteceria se o Cruzeiro continuasse em atraso? O acordo seria cancelado. O Cruzeiro teria que pagar o valor total. Isso mesmo, aqueles 45% esquece. Se o Cruzeiro não pagar as parcelas devidas para o governo, este acordo não vai mais existir. E o que foi feito aí? O Cruzeiro quitou todas as dívidas, tinha parcelas aí em atrasos e deu mais 3 bilhões de reais para o governo. Então, Renato, o que você acha disso? Cara, eu acho maravilhoso. É uma excepcional notícia para dar um ânimo para a torcida do Cruzeiro antes de uma partida muito importante. Lembrando a vocês, hoje à noite tem jogo do Cruzeiro e é uma notícia espetacular para nós. Olha só, as coisas já começaram muito bem. Cruzeiro, só depende de você dentro de campo para fazer a nossa sexta-feira perfeita. Só depende de você, meu Cruzeiro. Tem mais dívida para ser paga? Tem muito mais dívidas para ser pagas, mas essa aí que poderia causar o rebaixamento do Cruzeiro já foi paga. Parabéns ao jurídico do Cruzeiro, já falei e volto a repetir. Quando tiver que criticar, vou criticar. Quando tiver que elogiar, vou elogiar. E neste momento temos que elogiar o jurídico do Cruzeiro, a diretoria que conseguiu fazer a venda da Campestre para arcar com estas dívidas. Estamos finalmente livres desta dívida com o Denilson e o melhor, nem precisamos envolver o Pedro Lourenço, nenhum investidor do Cruzeiro. Conseguimos pagar com o imóvel que pertencia ao clube e que não tinha, podemos dizer assim, uma grande utilidade. A Campestre 2 só trazia prejuízo para os nossos cofres. Seguinte nação, durante esta tarde também recebemos a notícia sobre a possibilidade de saída do zagueiro Paulo, jogador que se destaca no Sub-20 do Cruzeiro. Recebeu oportunidades durante essa temporada, na minha opinião, não deixou muito a desejar, apenas em uma partida em que ele foi expulso. Infantilidade do jogador e infantilidade também do árbitro, que não tinha necessidade de expulsar o Paulo naquele momento, e agora aparece uma possibilidade dele sair. A informação que chega para nós foi divulgada em primeira mão pelo portal Deus Me Drible. Renato, eu vi o Samuel Venâncio, Renato, eu vi o Globo Esporte
falando. Sim, mas quem divulgou em primeira mão, quem foi o primeiro a divulgar essa informação, foi o portal Deus Me Drible, onde ele fala que há uma equipe do Chile interessada na contratação do zagueiro. E claro, o interesse deles é em contar com um jogador por empréstimo, com o passe dele fixado. Agora não sabemos qual é o valor que o Cruzeiro vai fixar nesse passe. Por favor, Cruzeiro, não coloca 2, 3 milhões de reais não. O Paulo vale muito mais grana do que isso. Paulo foi promovido ao Sub-20 no ano passado, com apenas 17 anos. Disputou o Brasileiro, Mineiro e Copa São Paulo da categoria, atuando em 24 jogos, 16 como titular. Foi titular em todos os jogos da Copa São Paulo e subiu aos profissionais, junto com outros atletas da categoria. Atuou em 2 temporadas sob o comando do treinador Filipão. Em 2021, perdeu espaço com a chegada do Felipe Conceição, chegando inclusive a ser orientado a buscar um empréstimo. Com a chegada do Mozart, ele recebeu algumas oportunidades e entrou em campo 3 vezes. Eu falo para vocês, o Paulo hoje me passa mais confiança do que o Paulo. Mas é o seguinte, você tem que chegar lá no Vanderlei e falar: Vanderlei, e aí? Vai usar o Paulo? Porque se for usar o Paulo, beleza, a gente recusa a proposta, não tem problema algum. O Paulo tem contrato com o Cruzeiro, os salários estão pagos, então ele não pode ir lá na justiça pedir para que rescinda o contrato, não há esta possibilidade. Tem alguns contratos da temporada, alguns débitos da temporada passada? Tem, mas o Cruzeiro vai lá e paga, pronto, resolvido. O Paulo não pode forçar uma saída do Cruzeiro neste momento. É um cara bom, é um cara que poderia ser titular do Cruzeiro, principalmente no lugar do Eduardo Brock. Aí você chega pro Vanderlei e pergunta a ele: Vanderlei, e aí, vai utilizar o jogador ou não? Porque se não, eu também prefiro que libere ele para outra equipe. Se a equipe do Chile, que por sinal é da primeira divisão, mas não foi divulgado para nós qual a equipe que é, se essa equipe quiser utilizar o Paulo, se essa equipe quiser dar oportunidades e tempo dentro de campo para o Paulo, beleza, ok, maravilhoso. Vai ser bom para o Paulo, vai ser bom para a equipe chilena e vai ser bom também para o Cruzeiro, que vai ter um ativo do seu mercado sendo valorizado. Agora, se for para o Paulo ficar só treinando, então não compensa. Pergunta para o Vanderlei: Vanderlei, quais são os seus planos para o Paulo? Até porque as últimas partidas que o Paulo jogou foi pelo Sub-20 do Cruzeiro. Ele e o zagueiro Everton estavam no Sub-20 do Cruzeiro. Lembrando em vocês, em novembro do ano passado, o defensor renovou seu contrato com o clube até o fim de 2023. O Cruzeiro detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Com seu retorno ao Sub-20, o staff do atleta deve se reunir com a diretoria para entender qual é o planejamento que possui em relação ao zagueiro, antes de definir o seu futuro. Lembrando a vocês, em 2019, o Sporting de Portugal também tentou levar o Paulo. Tinha um empréstimo com passe fixado em 300 mil euros e 50% dos direitos econômicos. O Cruzeiro naquela época entendeu que a proposta era muito baixa e recusou. Fez bem, proposta muito baixa pelo zagueiro Paulo. Falei e volto a repetir: Cruzeiro, se for emprestar o jogador, coloca 10 milhões de reais se você quiser adquiri-lo em definitivo. Já pergunto o Vanderlei: pretende usar o Paulo? Se não, empresta ele, dá rodagem para ele, é melhor do que ele ficar parado. Ele vai ter oportunidade de atuar como profissional em outra equipe da primeira divisão chilena, então vai ser melhor para todos os lados. Agora, se tiver espaço para ele, então eu prefiro que ele fique no Cruzeiro, porque a habilidade que ele tem de comprometimento com o Cruzeiro, o que ele tem, tipo, podemos dizer assim, de qualidade para ser titular, ele tem, galera. Ele não é pior do que o Ramon, ele não é pior do que o Eduardo Brock. Acho que o Paulo pode beliscar, mas vai depender muito da atitude do Vanderlei Luxemburgo. Neste momento está rolando nos bastidores um movimento para tentar cancelar a partida entre Cruzeiro e Confiança, que vai acontecer hoje à noite às 9 horas. Porém, duvido muito que isso consiga ser concretizado. Renato, quem é que está tentando cancelar essa partida? Olha só, parece que as demais equipes do Campeonato Brasileiro estão revoltadas com a vantagem que o Cruzeiro vai ter neste segundo turno. Como assim vantagem? Até porque o Cruzeiro é a única equipe que vai ter de volta o público no estádio. Botafogo principalmente foi um dos que mais reclamaram sobre isso. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro não liberou ainda a volta do público, tanto que o Flamengo levou o seu último jogo para Brasília, porque lá já estava tudo ok, já estava tudo liberado. E o que acontece? Botafogo está revoltado com esta situação de só o Cruzeiro poder ter o público no estádio. E o que eles querem? Eles querem que normalizem, que continue sem público no estádio, para que só volte, né, os torcedores a partir do momento em que todos os times também estiverem disponíveis, todos os estados estiverem disponíveis. Galera, seguinte, alguém tem que dar o primeiro passo. Se ficar esperando todo mundo tiver ok, todo mundo tiver bem para ter o público no estádio,
não vai voltar nunca. O Cruzeiro deu o primeiro passo, talvez o Botafogo seja o segundo. O próprio Botafogo emitiu uma nota contra a presença de torcedor apenas em jogo do Cruzeiro. Lembrando a vocês, nós nem vamos enfrentar o Botafogo, não tem nada a ver com a nossa história. E o Botafogo tá querendo encher, tá querendo cancelar esta partida. O Cruzeiro já vendeu ingressos, teria um prejuízo enorme, teria que devolver. E falando também na partida que vai acontecer hoje, temos uma informação do portal do jornalista Pedro Bó. Ele falou que alguns milhares de torcedores do Cruzeiro que pretendem participar presencialmente do jogo de hoje contra o Confiança fizeram um teste que não é exigido pela prefeitura. O teste de sangue aplicado por uma torcida organizada não atende os protocolos. Então, o que vai acontecer? Quem apresentar os testes feitos na sede não poderão entrar no estádio. O teste que é pedido pela prefeitura é outro. Então, galera, se você estava lá, se você fez esse teste que não era exigido pela prefeitura de Belo Horizonte, refaça o outro, refaça o que é o realmente certo. Senão, você vai ser barrado na porta do Mineirão. Vamos torcer para que isso não aconteça. Então é isso, família Celeste. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Este foi o segundo vídeo do dia aqui no nosso canal. E se Deus quiser, teremos a vitória hoje. Sairemos com uma baita de uma vitória. Vamos junto para muito mais neste campeonato brasileiro.